Boa tarde. Parabéns, Santos Futebol Clube. 108 anos de uma linda história. A história que nós vamos contar aqui do maior time de futebol de todos os tempos. O que eu vou falar, hein? O Baixada Esporte para falar dessa linda história. Mas não é apenas para falar do que o Santos fez, mas principalmente para agradecer tudo que ele fez. E o nosso comentarista Guido Bortolomazzi, nesse dia especial, também dá o seu recado para toda a nação alvinegra. Boa tarde, Guido. Nascer, viver e no Santos morrer. É um orgulho que nem todos podem ter. Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. E nós vamos contar essa história. 108 anos de alegria, de tristezas, de conquistas, de vitórias, de derrotas. O Santos faz parte do mundo. O Santos, o maior time de futebol de todos os tempos. O Santos de um único rei, o Rei Pelé. Daqui a pouco nós voltamos com um pouco de toda essa linda história do alvinegro mais famoso do mundo. Até já. Baixada Esporte está de volta nesse dia especial, o dia do 108 anos de vida do alvinegro mais famoso do mundo. E aqui o Baixada Esporte dá um grande abraço e recomenda também a todos os alvinegros que interajam um com os outros, né, para que cada um possa colocar mesmo na sua casa aquela bandeira do alvinegro mais famoso do mundo. E por falar em torcida, todo grande time tem a sua grande torcida. O Santos Futebol Clube, claro, também tem a dele. Uma história mais grande, mas também bem apresentada para o povo brasileiro. Essa festa popular, uma estrela brilhou no mundo inteiro.
E vamos abrir alas falando das torcidas do Santos Futebol Clube, Guido. Olha, e a gente, em nome da torcida jovem, que acaba representando todas as grandes torcidas que o Santos tem e teve na sua história, né? Desde a sua fundação, aquela pequena torcida que ia nos campos de futebol e subia a serra de carro ou de trem para assistir os jogos do Santos na capital. A pequena torcida que foi crescendo ao longo dos anos, que foi crescendo e vendo esse time conquistar grandes títulos. E graças a essa grande torcida, o Santos é o que é hoje, porque representa toda a força do futebol brasileiro. A torcida jovem representa toda a força dos torcedores do Santos no mundo inteiro, mesmo porque ela já teve a sua bandeira hasteada lá no norte, no Polo Norte. A torcida Sangue Jovem e outras torcidas também juntas, fazendo a alegria do time da Vila. Então aqui, em nome de todos nós do Baixada Esporte, um grande abraço a toda a torcida alvinegra espalhada não só na Baixada, em São Paulo, no Brasil, mas no mundo. Meus amigos, são 108 anos de história e foram muitas conquistas. Times maravilhosos, jogadores espetaculares. Colocar tudo isso em uma hora de programa é humanamente impossível. Mas teve uma época em especial que o Santos Futebol Clube não só dominou o Brasil, a América do Sul, mas dominou o mundo. E quis o destino fazer dessa época o Santos um time de futebol dos sonhos. Aquele que foi chamado até hoje como o maior time de futebol de todos os tempos. Como é que a natureza contribuiu para que o Santos montasse aquele esquadrão, aquele time dos sonhos? Quem pode contar essa história, como tudo aconteceu, nada melhor do que o segundo maior artilheiro da história, José Macia, o nosso querido Pepe, o canhão da Vila. Sou o maior artilheiro da história do Santos Futebol Clube, com 405 gols. Sim, eu me considero maior, porque o único cara que fez mais gols do que eu é de outro planeta. Ele não é humano. Aliás, eu joguei muitos jogos com ele. E não éramos os únicos bons de bola daquele time. No início dos anos 60, por acaso montamos um ataque que encantou o mundo e mudou a história do futebol para sempre. Eu vi tudo isso acontecer. Durval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Uma linha ofensiva que conseguiu unir tudo o que se busca no esporte. Troféus, gols, arte e espetáculo. E amizade. Em apenas 6 anos ganhamos 5 títulos estaduais, 5 brasileiros, 2 Libertadores e 2 mundiais. Nos anos 50, após cortar o cabelo, lá encontrei o Valdemar de Brito, que eu sabia que tinha sido um grande jogador de futebol. Ele estava com um garoto e me disse: Pepe, esse aqui é o Pelé, ele vai jogar com a gente. O moleque apertou a minha mão e me olhou no olho. Jamais esqueci aquele olhar. Senti na hora que ele iria dar certo. Deus me orientou que eu devia vir para o Santos. Então, sem dúvida nenhuma, é uma relação de amor. Naquele mesmo ano chegou o Durval, um ponta vindo do Rio Grande do Sul. Como ele era bastante inexperiente, ele foi emprestado para o Juventus. Só que o Durval jogou tão bem, mas tão bem, que foi necessário chamá-lo de volta. Que outros clubes já me queriam contratar, mas aí o Santos não. O Durval é do Santos, está emprestado para o Juventus. Aí voltei para o Santos novamente. Depois trouxeram um garoto do 15 de Piracicaba. Era meio gordinho. Não tinha assim uma pinta muito grande de atacante, mas fazia um gol atrás do outro. Era o Antônio, virou Coutinho. Olha, a primeira lembrança que eu tenho é que o Pepe tinha cabelo pra caramba. O pessoal muito bacana, me receberam muito bem. Tudo se completou em 1960, quando um meia de jeitão desengonçado chegou de Santa Catarina. Juro que pensei que um tipo daquele não daria certo. Mas o Mengalvio era justamente a peça que faltava. A estrela da pessoa tem que ser brilhante. E eu cheguei na hora certa, não só eu. Eu acho que meus colegas todos chegaram na hora certa, onde o time estava subindo, entendeu?
Um jornalista que viu nossos primeiros treinos juntos notou que algo de especial havia entre a gente. Eu acho que esse entrosamento veio por causa disso, porque nós chegamos a treinar muito tempo juntos. Do meio do campo para frente, eles eram terríveis. Cada um fazia a sua quase com perfeição. O Bengalo era um meia ligação. Durval, ponta direita nato. Pepe na ponta esquerda também, bem aberto. O Coutinho é um jogador de área. Pelé jogando em qualquer lugar. Começou a complicar para as defesas, porque quando eles marcavam lá, o Pepe batia muito bem na bola, fazia lançamento muito bem fora da área, batia a falta. Aí começou a complicar para todo o time. Por isso que o Santos ficou com aquele timaço que não perdia até ninguém. Eu nasci em 43, portanto, ao começar a década de 60, eu tinha 17 anos. E a minha memória básica desse time do Santos é que eu ia ver jogos do Santos, apesar de ser palmeirense, ia ver jogos do Santos porque dava prazer de você. Quer dizer, você tirava a roupa de torcedor para vestir o fraque de espectador de um grande show, de um grande teatro, de uma grande ópera. Nunca houve um ataque como aquele. Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. O nosso ataque. O ataque mágico. Todas as homenagens do mundo ao nosso querido Pepe, né, Guido? Não, e uma coisa, ele esqueceu de um homem aí que foi o ponto de equilíbrio desse time. O seu Zito, que faleceu, já não está entre nós, mas que foi o grande capitão desse time do Santos. Ele que comandava aquele meio-campo. Era ele que comandava o time. O homem que olhava para o Pelé e dava bronca. O homem que olhava para qualquer jogador e falava o que tinha que falar, para que a equipe não pudesse cair de produção e continuar fazendo os gols que tinha que fazer. Então, o senhor José Elídio Miranda, o Zito, que também fez a história desse clube tão grande e tão glorioso. Ô Guido, essa formação desse time, eu acho que foi uma conspiração daquilo que a gente pode falar dos deuses do futebol. Porque você viu, veio um jogador distante de Santa Catarina, outro lá ainda, uma criança, o Coutinho, lá de Piracicaba, e de repente vai chegando, o Pelé ainda um menino, e de repente como se alguém estivesse conspirando com aquilo, fala, não, vocês estarão juntos, porque juntos vocês vão dominar o mundo em relação ao futebol. E esse time tinha o Gilmar, Lima, Mauro, Dalmo e Calvé, Zito e Mengalvio, que faziam o meio campo, Durval, Coutinho, Pelé e Pepe. A formação de 55, que foi o primeiro título, o segundo título paulista que o Santos acabou conquistando, o primeiro título foi em 1935, que o Santos ganhou do Corinthians dentro do Parque São Jorge, e aí ficou um período muito grande sem conquistar nenhum título. Conquistava títulos pequenos, mas eram títulos regionais, mas o grande campeonato paulista, o Santos ficou um bocado de tempo sem conquistar, de 35 a 55. E aí, a partir de 55, veio a grande história do Santos Futebol Clube. A partir de 55, o Santos começou a aparecer para o mundo e conquistando o bicampeonato mundial, vários campeonatos brasileiros, Copa do Brasil, Copa Libertadores, todos os títulos importantes que foram disputados neste planeta, o Santos conquistou. Então mostra a força que esse time teve. A partir de 55, a história é totalmente diferente. O Pepe disse que os pais do Pelé pegaram a fórmula, rasgaram e não virá outro Pelé. Há possibilidade de surgir ainda no nosso planeta um time de tal genialidade? Olha, pode até acontecer, mas não vai ter o homem forte que é o Pelé. Você pode montar um outro time com toda a força que aquele time tinha. O time, a formação do time em si. Mas vai faltar o rei. O rei não vai estar nesse time. Como disse o Pepe, ele é de outro planeta. Vai ser difícil chegar uma outra espaçonave aqui e colocar o Pelé no futebol mundial. Então, fica claro que você vai ter, nos times da Europa, grandes equipes, grandes formações, só que vai faltar o gênio, vai faltar o rei de todos eles, porque não vai ter um outro Pelé. Meus amigos, a história do Santos de 108 anos é repleta de muita luta, muito empenho, e não falo apenas de jogadores e comissão técnica. Eu falo de dirigentes, de abnegados, né? Muitos que ao longo dessa história toda
participaram, alguns até no anonimato, que deram a sua parcela de contribuição. Eu gostaria que todos eles pudessem deixar as suas mensagens alusivas aos 108 anos desse alvinegro que tem uma história maravilhosa. Mas não dá. Mas muitos, no programa de hoje, vão deixar aqui uma mensagem ao aniversário do Peixe, que é um orgulho que nem todos podem ter. Vamos lá. Queridos Edson, Guido, essa equipe do Baixada Esportes, telespectadores da TV Santa Cecília, para mim, particularmente, é com muita emoção. Eu vou procurar até conter as minhas lágrimas, porque todo momento que a gente fala sobre o Santos, sobre a história, vem à lembrança tantas situações e momentos onde praticamente o Santos, ao completar os seus 108 anos de existência, 14 de abril de 1912, praticamente mais de meio século, eu também acompanho a equipe, quer no colo do meu pai, no início, praticamente como torcedor mirim, assistindo aos últimos 15 minutos das partidas na Vila Belmiro, depois como torcedor já apaixonado, alegre nas vitórias, chorava, mas chorava mesmo nas derrotas. Isso demonstra com certeza uma paixão, um amor por esse clube, pelo alvinegro praiano, e depois, óbvio, como torcedor, acompanhei o Santos durante vários jogos no Brasil, no exterior. Acompanhei meu pai já como dirigente, como presidente. Depois também tive o prazer, o orgulho de ser o presidente mais jovem da sua história e, com isso, poder contribuir, colaborar com toda a humildade, com parte da sua maravilhosa trajetória esportiva. Então, nesse momento, é agradecer a Deus, parabenizar todos os dirigentes, os presidentes, todos aqueles que participaram, direto ou indiretamente, comissões técnicas, funcionários, atletas, familiares, que fizeram do Santos o grande embaixador do Brasil no mundo. Então, são 108 anos de glórias, de tradições, e com certeza essa equipe que continuará encantando o Brasil e o mundo através da prática, especialmente do futebol, mas como também em outros esportes. Mas o Santos é conhecido mundialmente através do maior de todos os tempos, do Rei Pelé, assim como também tantos atletas que passaram, vestiram essa gloriosa camisa, deram seu sangue, suas lágrimas, toda a sua força, a sua determinação, e transformou o Santos na técnica, no clube da técnica e na disciplina. Parabéns, Santos Futebol Clube, parabéns a todos os torcedores, aqueles que acompanham as nossas equipes embaixo de chuva, no sol, nas arquibancadas, enfim, todos aqueles que, como nós, choramos, rimos, mas, acima de tudo, vibramos com essa linda história do Santos Futebol Clube. Parabéns, glorioso alvinegro praiano. Muito bem, a palavra aí do presidente do Conselho Deliberativo, doutor Marcelo Perillo Teixeira, e com ele também, evidentemente, atrelado aí uma mensagem do ex-presidente, doutor Milton Teixeira, que tanta contribuição deu ao glorioso alvinegro. E a família Teixeira tem uma história não só muito íntima com o clube, mas uma história vitoriosa, né, Guedes? Foi através do próprio presidente Milton Teixeira a conquista do título de 84 do Campeonato Paulista. E aí a contribuição de um modo geral, né? Em toda a estrutura do Santos também. Depois o Marcelo acabou se tornando aí o presidente mais novo na história do Santos. E ele que conquistou, depois de tanto tempo, foi ele na cadeira de presidente, o título de 2002, que nós já contamos essa história linda também, e resgatou tudo aquilo que representa o Santos Futebol Clube no cenário nacional. E a partir daí as conquistas que ele fez,
que teve em 2004, 2006, 2007, conquistas importantes que o Alvinegro da Vila acabou tendo sob o comando do presidente Marcelo Teixeira. E em nome dele, porque nós tivemos grandes presidentes do Santos, né? O Atier Jorge Cury, que comandou o Santos na década de ouro, enfim, tudo aquilo que aconteceu na história do Santos tem a contribuição dos presidentes, que contribuíram em muito para que o Santos pudesse ser o que é hoje. Então, um abraço e parabéns também a todos os presidentes que, de uma certa forma, contribuíram com o crescimento do Alvinegro da Vila. Mais gente no Baixada Esporte, alusivo aos 108 anos de fundação do Santos, deixando aqui a sua mensagem. Olá, amigos da Santa Cecília TV, do Baixada Esporte. Que orgulho, que satisfação poder fazer parte desses 108 anos do Santos Futebol Clube. Eu diria a todos que, depois da minha família, sem sombra de dúvidas, o Santos é a minha maior paixão. Não preciso provar isso para ninguém. E tudo isso começa lá em 1978, com Rubens Quintas Ovale, quando, numa alçada grandiosa, nos levou a Vila Belmiro, eu, Barretinho, Ernesto Vieira, Jotinha, Rubens Marino, Capitão Zito, enfim, uma infinidade de craques, dentro de campo e fora de campo. Isso lá em 78, 79, quando acabamos conquistando aquele título paulista fantástico, maravilhoso, com Vitor, Nelsinho, Joãozinho, Neto, Gilberto Sorriso, Clodoaldo, Ailton Liripita, Newton Batata, Juari e João Paulo. E fora a molecada que fazia parte daquele elenco, Zé Carlos, Toninho Vieira, Toninho Silva, enfim, uma grandiosidade, eu diria com todo respeito, depois de uma equipe que viemos formar em 2002, talvez esse Santos tenha sido o grande Santos depois da era Pelé. Eu tenho grande dúvida sobre isso. E aí começa a minha trajetória, quando entro para o Conselho Deliberativo do Santos, e nesse departamento de futebol também dando as nossas pitadas, e o aprendizado com Rubens Quintas, com o próprio Rubens Marino, com Jotinha, com José Eli de Miranda, com Luiz Souza Júnior. E depois isso foi se prorrogando, e nessa trajetória de toda essa minha história no Santos, dos meus mais de 50 anos, aí na Princesa Isabel, número 77, porque hoje a gente tem número que é o 77. Então, nessa minha trajetória, tive alguns cargos com relevância, essa é a grande verdade. Primeiro secretário, segundo secretário, assessor do Rubens Quintas, assessor do Toninho, assessor do Milton Teixeira de futebol, com aquela nossa grande equipe que acabou conquistando aquele título paulista fantástico, com o gol do Serginho Chulapa, 1-0 diante do nosso maior rival, o Corinthians, com mais de 115, 120 mil pessoas no Morumbi, naquela época que os estádios realmente cabiam as 120, 150 mil pessoas, e fantástico. E depois, culminando, claro, depois com o Marcelo, em 92, fui assessor do Marcelo na área do futebol. Depois, em 2000, né, aí definitivamente como diretor de futebol, e a gente montando aquela grandiosa equipe de 2002, com Fábio Costa, Maurinho, Alex, André Luiz e Léo, Paulo Almeida, Renato, Elano e Diego, Robinho e Alberto. Realmente esse time fantástico, coisa espetacular, e acabamos conquistando em 2002, e eu tenho o maior orgulho de ter sido diretor de futebol, juntamente com meus pares de diretoria, com José Eli de Miranda, com Hilton José da Costa, com o próprio Marcelo, com Norberto Moreira da Silva, o próprio Evaldo, né? O meu administrativo também, que teve uma influência grandiosa naquela conquista, e eu, nos meus 69 anos de idade, mais de 50 deles dedicado ao Santos Futebol Clube, não tenho medo daquilo que vou falar. Alô, Guido!
alô Edson Calegares, galera do Baixada Esporte, aqui quem está falando é o Robert. Estou passando aqui para parabenizar o nosso glorioso Santos Futebol Clube, 108 anos de história. Me sinto honrado e feliz por ter passado por esse clube, construído uma história junto com alguns companheiros importantes. E, enfim, dizer que o meu momento mais marcante com a camisa do Santos, sem dúvida, foi o título do Campeonato Brasileiro de 2002, aquela final histórica contra o Corinthians. E, enfim, foi um momento muito importante para minha carreira e para a vida do Santos, para a história do clube, principalmente para a vida dos torcedores. Beleza? Forte abraço para vocês aí. Fiquem com Deus. Boa tarde, Edson, Guido e a todos os amigos do Baixada Esporte. Aqui quem fala é o Rodrigão, ex-atacante. E gostaria de estar parabenizando o Santos Futebol Clube pelos seus 108 anos de existência. E dizer que me sinto honrado em fazer parte dessa história. Um fato que marcou a minha carreira como atleta foi a data 27 de janeiro de 1999. Aquela noite para mim foi perfeita. Estreia na equipe profissional, inauguração do novo sistema de iluminação da Vila Belmiro, estádio lotado e um clássico. Contra o Palmeiras, placar 3-1, e eu acabei fazendo um gol. Obrigado, Santos Futebol Clube, por ter me dado a oportunidade de vestir essa camisa. Parabéns, todo glorioso. Sou alvinegro da Vila Belmiro. O Santos vive no meu... Olá, amigos. Eu sou Nenê Bellarmino, ex-jogador do Santos Futebol Clube, claro. Quero parabenizar esse grande clube, esse clube de muitas conquistas, de muitos ídolos, né? E um passado muito glorioso e um futuro que a gente espera que seja igual, né, ou melhor que o passado. Jogamos com Pelé, Clodoaldo, Edu, Carlos Alberto, Serra, Ramos Delgado, Djalma Dias, Rildo, né, Abel, né, Pepe, né, então tivemos muitos ídolos ao nosso lado. É um garoto de 17 anos jogando no meio dessas feras todas. Um tempo que o Santos tinha 7 jogadores de seleção brasileira. Então me sinto orgulhoso de fazer parte dessa conquista também que teve, né? E eu quero parabenizar o meu clube do coração e parabenizar a todos que estiveram nessa caminhada. 108 anos de vida, 108 anos de conquistas e glórias. Espero que tenha um futuro promissor e um futuro de mais conquistas ainda. Um abraço, tudo de bom para vocês e obrigado. Durante quase 5 anos da minha carreira de atleta profissional, eu tive envolvido no Santos. E foi um período, um momento de uma realização profissional muito grande. Tive conquistas pessoais marcantes, né, com a chegada da seleção brasileira. E eu não poderia deixar nesse momento de registrar o meu reconhecimento, né, de quase 300 jogos vestindo essa camisa gloriosa e pesada. E eu não poderia nesse momento de verdade deixar de ressaltar e de cumprimentar, de agradecer pela oportunidade. Que orgulho eu tive de te representar, Santos Futebol Clube. Parabéns. Aqui quem está falando é o Dema. Quero parabenizar o Santos Futebol Clube por 108 anos de existência. E quero dizer que foi uma satisfação fazer parte dessa história. É um privilégio que poucos podem ter. Boa tarde, pessoal do Baixada Esportes. Tudo bem com vocês? Aqui é Fernando Marcos, comentarista esportivo desse grande programa esportivo comandado por nosso querido Edson Calegari e Guido Bartolomazzi. Mas a minha presença hoje aqui é por outro motivo. É aniversário do nosso querido Santos Futebol Clube. E eu tive a honra de poder jogar nesse glorioso clube. Uma honra de vestir essa camisa, uma honra de ter sido campeão paulista em 1984, meu primeiro título, e não tem honra maior de ter jogado na casa do nosso rei Pelé. Então, a toda essa história
maravilhosa desse clube histórico, meus parabéns, principalmente ao torcedor santista, que sempre nos trata com muito carinho e nunca deixa a história de Santos morrer. Um grande abraço a todos, parabéns Santos Futebol Clube. Hoje é aniversário do Santos Futebol Clube. Orgulho-me em ter iniciado minha carreira nas categorias de base do Santos Futebol Clube, chegando até os profissionais. Por 4 passagens tive no clube. Algumas conquistas ficaram marcadas em minha memória. Taça São Paulo 1984, Campeonato Brasileiro 1995, uma grande campanha que todo mundo sabe o desfecho. E a minha última passagem, 2015, campeão paulista. O Santos me credenciou para trabalhar em várias grandes equipes do futebol brasileiro e mundial, inclusive seleções. Desejo ao Santos nessa data um constante crescimento e que Deus ilumine esta grande agremiação do futebol internacional. Ser Santos é um orgulho que nem todos podem ter. Aí, portanto, aqueles que também fizeram história no Santos Futebol Clube. Baixada Esporte, vai uma rápida parada, voltamos daqui a pouco. Tem mais mensagens, fique ligado. Parabéns, Santos, 108 anos de glória. Mais mensagens de quem também fez parte dessa história. Olá, comandante Edson, Guido, aos amigos do Baixada Esporte, um grande abraço. Estou aqui para desejar os parabéns ao Santos Futebol Clube pelos seus 108 anos de muitas conquistas e glórias. E claro, um momento marcante na minha carreira como atleta, com a passagem pelo Santos, a Copa Comebol de 1998, chamado Batalha de Rosário. Eu acho que por tudo que envolveu, acho que foi uma grande conquista, título internacional. Na época o Santos não conquistava há muito tempo. Eu acho que foi um momento, por tudo que gerou a guerra em Rosário, quem esteve lá presenciou a grande batalha. Então esse eu acho que foi a minha passagem marcante pelo Santos. E desejar, mais uma vez, parabéns. Alô, pessoal do Baixada Esporte, aqui quem está falando é o Edu. Estou aproveitando aqui a oportunidade para desejar ao Santos um feliz aniversário, 108 anos de glória, de felicidade, de alegria a esse torcedor maravilhoso que é o torcedor santista. Parabéns, Santos Futebol Clube, time que parou guerra, viajou, fez jogos em lugares incríveis, lugares que jamais uma outra equipe irá fazer o que nós fizemos. Santos Futebol Clube, o melhor time do mundo. Então, parabéns, Santos, parabéns a todos aí da Nação Santista e vamos que vamos. Um abraço ao pessoal do Baixada Esporte e é isso aí, Santos Futebol Clube, vamos lá. Nascer, viver e no Santos morrer. É um orgulho que nem todos podem ter. Um abraço, Santos! Fala, Nação Santista, aqui quem está falando é o Axel. Quero parabenizar o nosso glorioso Santos Futebol Clube pelos seus 108 anos de existência, onde uma história maravilhosa foi escrita e com certeza novos capítulos serão escritos de vitórias, de conquistas e de glória. Aproveitar o momento para agradecer o privilégio que tive e que tenho de fazer parte dessa história, assim como grandes outras pessoas tão estimadas no Santos Futebol Clube, assim quando cheguei, o seu Abel, no profissional, o seu Macio, Pepe, o Canhão da Vila como treinador, diretores como Clodoaldo, como o seu Zito, e por que não dizer também, é o time do rei. E como o hino do Santos diz, é nascer, viver e pelo Santos morrer. É um orgulho que poucos podem ter. Então me sinto orgulhoso de poder fazer parte dessa história e nesse momento estar parabenizando o Santos Futebol Clube pelos seus 108 anos de existência. E por isso eu sempre digo, quem nasce em Santos é santista. Parabéns, Santos Futebol Clube. Boa tarde, Guido. Boa tarde, Edson. Boa tarde aos amigos de Santa Cecília TV. Parabéns ao Santos Futebol Clube pelos seus 108 anos de conquistas, revelando os atletas para o mundo inteiro.
E o momento mais marcante que eu posso falar, que eu vivi com a camisa do Santos, sem dúvida nenhuma, foi o título de 2002. Por tudo aquilo, né, que o Santos vinha passando, por um jejum enorme de conquistas. E ter feito parte da história desse clube, do tamanho, do peso do Santos, é um orgulho que nem todos podem ter. Um beijo no coração de vocês. Parabéns, meus Santos. Da Vila Belmiro, o Santos vive no meu coração. É o motivo de todo o meu riso, de minhas lágrimas e emoção. Sua bandeira nos tem a história e um passado e um presente só de glória. Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Essa é a minha pequena homenagem para o clube que está completando 108 anos de histórias e conquistas. Parabéns, Santos Futebol Clube. Parabéns a todos os torcedores santistas. Um grande abraço. Guido Bortolomazzi. E é legal você ver todo mundo que fez história do Santos participar do Baixada Esporte. Eu queria mandar um forte abraço para o Aníbal Gomes, para o Juari, que está lá na Itália, lá em Milão, né? E para o Mané Maria também. Obrigado pelo carinho de vocês e fazem, e fizeram e continuam fazendo a história do Peixe. Meus amigos, muitas celebridades também torcem para o Santos Futebol Clube. Artistas que às vezes declaram publicamente o seu amor e a sua paixão pelo alvinegro mais famoso do mundo. Conheça alguns aqui. Alô, galera! Quero parabenizar toda a nação santista por mais um ano de história. Parabéns a todos que trabalharam para construir a grande história do nosso Santos Futebol Clube. É isso aí, galera! Um abraço do Rio Negro para todo mundo! Santos! 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 Gol! Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é um novo campeão. Glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto desse ano. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é um novo campeão. Glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto desse ano. Santos sempre Santos, dentro, fora do sapão. Jogue que joga, és o leão do mar, salve o nosso campeão. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é um novo campeão. Glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto desse ano. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é um novo campeão. Glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto desse ano. Santos sempre Santos, dentro, fora do sapão. Jogue o que jogar, és o leão do mar, salve o nosso campeão. Santos, Santos, gol! Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é um novo campeão. Glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto desse ano. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é um novo campeão. Glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto desse ano. Santos sempre Santos, dentro, fora do sapão. Jogue o que jogar, és o leão do mar, salve o nosso campeão. E mais uma dupla consagrada também demonstra todo o seu amor pelo alvinegro da Vila Belmiro. Chitãozinho e Chororó, 58 e 55 anos. Músicos, fãs de rádio, fãs do Santos.
gente morava numa serraria lá no estado do Paraná, na cidade de Rondon, onde foi a nossa infância, e a gente ouvia rádio, só tinha rádio para ouvir. Naquela época não tinha televisão em casa, a gente ouvia rádio. Então só dava Santos. Então a gente ouvia o Santos, dava de golear todos os times. Então nós ficamos santistas, óbvio. É a paixão do futebol, né? Cada um tinha um apelido. Eu chamo Durval, eu era o Vavá. Né? Por causa do V, né? No nome. Então nesse caso eu seria o Pepe, eu sou José. É lógico. José pronto. Pepe. É, amigo, né? Uma dobradinha com o Pelé. Um momento que marcou muito para mim, o Santos foi campeão, não sei se foi campeão paulista, e eles passaram, o time veio na minha chácara, eles passaram um domingo e a gente comemorou junto, passamos o dia inteiro juntos, fizemos um churrasco, jogamos pelada. Foi assim, uma tarde, um dia inesquecível para mim. Quando parou o ônibus do Santos, assim, aquele peixão na porta da minha casa, eu fiquei emocionado e quando eles entraram foi assim, sabe quando uma pessoa vive um dia de fantasia? Esse dia pra mim foi com o Santos. Uma chama vai nascer. Tem uma música. Assim. Campeão, né? Que a gente gravou para a seleção, Olimpíada, né? Da seleção brasileira Paralímpica. E a música chama Campeão. E depois o Luxemburgo usou essa música na concentração, na véspera de um jogo importante em que o Santos foi campeão. Então, quando nós ficamos sabendo que a nossa música teve uma importância muito grande para a equipe naquele momento, a gente ficou muito feliz. Você já é um campeão. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Aí, Chitãozinho e Chororó. E mais um grande ator que é nascido na terra, demonstra o seu amor pelo clube. Neila Torraca, ator, 67 anos, santista, assim como um tal de Conde Vlad. Era torcer pelo Santos. Ele vampirizava os outros para poder alimentar a torcida do Santos, com o brasão do Santos estampado na capa. Que é seu descanso, cruzou para a Maria, foi no número do Guarda, livrou, Valdir, tocou, e que gol! É demais, gente, é muita emoção pra mim. Emoção demais pra mim, é muita emoção. Para mim, para um vampiro é muita emoção. A minha família não é santista, são cariocas que foram morar em Santos. Eu nasci em Santos, inclusive nasci em frente ao Vila Belmiro, nasci na rua Paissandu. Da janela, inclusive, dá para ver o campo. Eu sempre torci pelo Santos, né? Continuo torcendo, amo o time. Que eu até brinco assim que o Santos nem devia mais concorrer a nada, porque ele já está acima de todos os times. Por instinto eu abro o jornal, a primeira coisa que eu faço é ir direto na classificação do Santos. Se eu vou gravar novela, vou fazer um filme, vou ensaiar, o jornal cai nas minhas mãos, a primeira coisa que eu faço é ir na parte de esporte, ver onde está o time. Quando o Santos está jogando, eu saio da sala, vou pro banheiro, faço umas rezas, tá vendo? Fazia um personagem chamado André, que fazia meu motorista mesmo, um sonho mágico, que fazia 6 personagens. E a Anabela Freire, uns personagens, tinha um motorista que torcia pelo Santos. Então a paixão pelo meu time, a paixão pela minha profissão, pelas pessoas, meu jeito de viver, tudo era a mesma intensidade. O sentimento é o contrário, assim, como se eu fizesse parte de uma família. O Santos é a minha família, na verdade.
Gol, Santos, parabéns, meu time. Coração, ó, pá, batendo. Aí o fantástico Ney Latorraca, também Nuno Léo Maia e tanta gente, né, Guido, que torce pelo Santos. E eu quero mandar um beijo, um abraço bem forte para o Pelé que está acompanhando o Baixada Esporte. Ele que foi o homem que fez 1.124 gols com a camisa do Santos. E é uma honra para nós a gente ter o Pelé participando também. Ele que fez a história desse clube fantástico e está acompanhando o Baixada Esporte nessa homenagem que nós estamos fazendo ao Santos nesse exato momento. Pelé, um beijão para você. Muita luz, muita paz e muitas alegrias. O Frota também mandou mensagem, né, Guido? É verdade. Marcos Frota acabou mandando uma mensagem também. Ele que é um grande santista, acompanhou e acompanha sempre os jogos do Santos. Quando está aqui na Baixada, quando está no Guarujá, ele sempre acompanha e vai nos jogos, em São Paulo também. E quando está aqui também tem a honra de ir. A gente fica honrado de tê-lo aqui no programa, participando sempre do programa. E Humberto lá da Top Center também parabenizando os 108 anos do Santos, enfim, a toda a nossa nação alvinegra espalhada pela Baixada, pelo Brasil e pelo mundo. Ora, de 1912 até agora, se a gente tivesse que mostrar todos os times que o Santos mostrou, não daria. Seria humanamente impossível num programa de 1 hora. Mas a gente vai tentar, em 5 minutos, colocar fotos que simbolizam os 108 anos de história. Pode ir colocando aí e eu deixo aqui o Guido Bortolomazzi tecendo alguns comentários a respeito. Esse aí é o centro de Santos, né? Na época lá, 1912, a gente já vendo aí algumas fotos aí, a Rua João Pessoa, que hoje é a Avenida João Local Pessoa, da inauguração do Santos, aí né? Onde foi fundado. A casa lá. E aí o primeiro time de 1913, esse daí. Esse é o time de 1913, que você vê só como é diferente, né? A camisa, do jeito que se posicionavam dentro do que eles faziam. Aí já é a Vila. Aí esse é o time de 62 já, o campeão. Aí, ó, timaço. E eu gostaria que essas fotos aí, elas não daria para mostrar todos, né? Mas que elas, evidentemente, parabenizam 55 aí, ó. A todos os jogadores, desde 1912 até a atualidade. E aí, uma foto aí, a gente vê fotos históricas aí, importantes, né? Que aconteceram e as conquistas que o Santos teve ao longo da sua vida. Foto de 56 aí, campeão paulista. E olha a camisa que bonita, Guido. Essa é a camisa gloriosa. É. Que muitos falam, qual é a mais bonita? Será que é a branca? Será que é a listrada? É uma divisão. Tem gente que adora a listrada, tem outros que adoram a branca, né? Mas, de qualquer maneira, está aí, ó, uma das partidas memoráveis contra o Benfica em Portugal, o primeiro título mundial. Aí o Santos chegando depois da conquista do Mundial aí, ó. Esse branco, meu amigo, quando entrava em campo, o adversário falava, é hoje. Tremia na base, né? Tremia na base. Guido, o que representa o Santos para você, principalmente como repórter há quase 40 anos acompanhando o clube? Eu só curti o Santos, né? Há 40 anos acompanhando o Santos. A minha carreira inteira foi acompanhar o time da Vila. Eu tive o orgulho e a satisfação de ter a condição de ter ao meu lado grandes jogadores. Fiz várias entrevistas, desde o Rei Pelé. A maioria daqueles jogadores do passado eu consegui ainda entrevistá-los. Tive a oportunidade de compartilhar com alguns deles, o seu Macia, o próprio Coutinho, Mengal, o seu Zito, que eu tinha um carinho todo especial pelo Zito. Ele era uma pessoa fantástica, várias vezes esteve aqui no Baixada Esporte. Enfim, a gente teve sempre um carinho depois da nova geração. E a cada ano que passava a gente acompanhava esse time daí, ó, campeão paulista, que acabou acontecendo. A gente vê grandes jogadores que fizeram história também na equipe do Santos. E isso daí fez com que a minha carreira inteira, que eu só acompanhei o Santos na minha história, né? Tive com o Santos em vários lugares do mundo, vendo o Santos jogar, conquistando títulos, a gente só tem que ter muita alegria de fazer parte dessa história também. E a todos os jogadores que fizeram parte, ou dirigentes, mas que não deixaram, porque evidentemente a gente não teria como colocar todos aqui, né? Mas aqui fica o nosso abraço, os nossos parabéns por tudo que vocês contribuíram, Pita, Serginho Chulapa e tantos outros jogadores fantásticos que vestiram esse manto sagrado. Meus amigos do Baixada Esporte de hoje, chega ao seu final.
comemorando junto os 108 anos dessa linda história do alvinegro mais famoso do mundo. Um abraço, Guido, e até a próxima. Um abraço a todos os santistas e comemorem. Comemorem porque a história do Santos é uma história de comemorações. Um beijo a todos. Um abraço, parabéns, Santos!